Boa noite! Estamos começando mais uma live da Semana Empodera Parto. Eu quero saber aí quem é do time Informação Gera Confiança. Eu quero saber se o áudio tá bom, porque se tiver bom eu vou ficar sem fone, me fala. Boa noite! Me contem se o áudio tá bom. Senão coloco o fone. Obrigada! Todo mundo aí, hashtag Informação Gera Confiança? Quero saber se vocês assistiram a live de ontem. Quem não assistiu, tinha que ter assistido para essa live, porque senão, lembra? A nossa live da Semana Empodera Parto é um quebra-cabeça. Se você assistiu uma e não assistiu outra, você tá perdendo o raciocínio, a linha de raciocínio, e vai ficar mais difícil você entender esse processo do parto. Eu vou aqui tirar os comentários, muito obrigada até então, porque senão, desculpa, eu vou ficar, eu não vou alinhar. Então, ó, novamente, hoje eu preciso que vocês chamem o seu acompanhante, a sua mãe, a sua amiga, aquela barrigudinha que tá grávida, manda um aviãozinho para elas que a live começou. Porque hoje é que a gente vai dar o pulo do gato. A fase de transição, que é essa primeira fase que nós vamos falar, é a parte mais difícil do trabalho de parto. Gente, eu engasguei. Deixa eu beber mais água, peraí. É a fase que a gente precisa de muito apoio. Então não adianta só a gestante escutar essa live. A gente precisa do acompanhante aqui junto, da família junto, para que todos entendam que nós precisamos motivar essa gestante para ela conquistar o tão sonhado parto normal dela. Então chamem para a live, manda um aviãozinho que ainda dá tempo de entrar. Então, para quem não me conhece, eu sou Thaís Ramos, sou fisioterapeuta, uma das proprietárias do Gesta Vida. Eu e Letícia somos proprietárias e nós acompanhamos gestantes ao longo da gestação e também no trabalho de parto. Nós já acompanhamos mais de 2.000 gestantes juntas aqui em Vitória e mais de 3.000 famílias só no online. E ontem, para quem perdeu, antes de desbloquear o comentário, eu vi que tinha gente perdida aqui. Para quem perdeu a primeira live, nós falamos sobre o processo do trabalho de parto. Então, as fases do trabalho de parto, nós falamos das modificações que acontecem no final da gestação, para que vocês fiquem tranquilas, não achem que tudo tem que correr para o hospital, tudo tem que procurar um médico, porque nem sempre as modificações, os sintomas e sinais que vão apresentando é trabalho de parto. O seu corpo vai te mostrando que você está amadurecendo, que você está pronta para entrar no trabalho de parto. E você entendendo, porque a informação gera confiança, entendendo esse processo, você vai ficando tranquila para esperar a próxima etapa. Então, o que a gente sempre bate aqui no Gesta Vida é que quanto mais informação você tiver, mais tranquila você vai ficar. Você vai se entregar cada vez mais ao processo. Você não vai ter medo do desconhecido. Você não vai achar que tá tudo perdido. Você não consegue palpar as coisas. Meu Deus, tô sentindo dor, não sei se tá certo, não sei se tá fazendo mal pro bebê. Eu tenho medo de gerar um sofrimento no bebê. Quem pensa assim? Eu tenho medo que o parto normal cause algo no bebê. A maioria das gestantes pensam isso. Eu tenho medo que eu não aguente a dor do trabalho de parto e aí vá para cesárea, mas eu quero muito o parto normal. E só com informação esse medo vai embora e você realmente vai conseguir se entregar no trabalho de parto. Então ontem nós falamos desse pródromos, para você entender um pouquinho mais como que são essas modificações. E depois nós entramos nas fases, na fase latente e a fase ativa.
Desbloqueei aqui os comentários, mas eu queria saber que fase que a gente vai para o hospital. Quero saber se vocês já sabem. Assim que eu liberar, vocês escrevem para mim que fase que a gente vai para o hospital. E hoje a gente vai falar então da fase de transição, período expulsivo e o que acontece depois que o bebê nasce, né? Será que realmente a gente vai ficar 100% sem dor? Será que ainda existe alguma dor? Como que faz para a placenta sair? Será que ela sai sozinha? Será que não sai? Então nós vamos passar esse passo a passo para vocês, tá? E aí, gente, o que eu quero falar agora é que vocês já pararam para pensar como seria, imaginem aí, como seria o seu parto? Como seria você pegando o seu bebê pela primeira vez? Qual é a sua sensação? O que vem à sua cabeça? A maioria das pessoas que desejam um parto normal, elas pensam em um motivo, né? E às vezes esse motivo é por querer passar por essa, tem muitas pessoas que falam magia, pela essa magia, por esse encantamento do parto normal. E realmente ele é muito maravilhoso. É uma aventura, né? Eu falo que sempre é uma aventura que você nunca vai vivenciar na sua vida. Mas não podemos romantizar somente o trabalho de parto. A gente precisa entender esse processo, porque se você fica só na nossa, eu imagino meu filho, pegando meu filho nos meus braços, vendo ele pela primeira vez, ter certeza que eu consegui, vai ser maravilhoso demais, vai. Mas como você chegou até ali? Qual foi o caminho que você percorreu para chegar até ali? Será que foi um caminho fácil? Será que foi um caminho difícil? E o que pode fazer esse caminho ficar mais fácil ou mais difícil? A sua cabeça. A sua cabeça vai fazer toda a diferença no trabalho de parto. A forma como você vê esse momento. Eu brinco muito com as pacientes, né? Algumas têm tatuagens. E aí eu pergunto, né? Doeu pra fazer tatuagem? Você tem tatuagem no corpo inteiro. Não, mas tatuagem, ó, fica bonito depois. Dói na hora, mas passa. Eu falei, pois é. É esse pensamento que você tem que levar para o trabalho de parto. Você precisa trabalhar como lidar com a dor. E a gente vai trabalhar muito nisso no GPS para o parto. E aí eu trouxe aqui, como ontem não deu certo o vídeo que vocês ficaram sem som e eu crente que vocês estavam escutando o som, eu trouxe essa daqui, ó, essa mensagem para vocês. Meninas, eu gostaria de ressaltar sobre a aula da dor, que foi essencial. Foi perfeita a abordagem do conteúdo e como foi separadas as aulas. Além de esclarecerem muitas dúvidas. Muito obrigada. Então, não adianta só a gente saber como chegar no hospital, a fase certa para chegar no hospital, mas a gente precisa saber lidar com a dor também. Então, desde já, eu quero que vocês pensem, o que te faz querer o parto? Qual é a razão realmente que você deseja esse parto? Por quê? Se você não tem uma razão específica que realmente te leve adiante, talvez você não vai conseguir parir. Porque se qualquer coisa, se uma dor mais forte te fizer pensar, vamos pra cesárea que é mais fácil? Na cesárea eu não vou sentir dor. Você pode ir pra cesárea. Então a gente precisa ter essa razão forte. E depois eu vou perguntar pra vocês. Então agora eu quero que vocês pensem. Qual a razão por vocês estarem aqui assistindo essa live? Por que vocês querem tanto parto normal? Não adianta falar porque a recuperação é boa, porque traz benefícios pro bebê, porque na hora de pensar a recuperação é boa, não, corta que depois eu me viro com a recuperação. Meu marido me ajuda, minha mãe me ajuda. Se pensar nos benefícios do bebê na hora da dor, não, mas todos os bebês que nascem de cesárea sobreviveram, por que o meu não vai sobreviver? Preciso de vocês uma razão forte para lidar dessa dor. E eu quero saber qual é a razão de vocês, tá? Deixa eu passar aqui para eu ver se eu falei tudo antes de chamar a Letícia.
E aí eu quero trazer esse outro relato aqui. Cadê? Ah, esse com um bebezinho lindo. Olha, ela tá com 2 meses quando ela contou. A gente adora relato de parto, gente. Tem que postar o relato de vocês, independente se vocês estão no grupo do Gesto da Vida ou não estão. Faz parte da gente contar para outras mulheres que é possível parir. Então ela colocou: meu parto foi normal e super rápido. Graças ao curso eu fui empoderada, sabendo tudo que podia acontecer comigo. Meu esposo também estava preparado e até assistiu ao parto, que coisa que ela nem imaginava. E aí ela fala que a amamentação foi um perrengue, porque vocês só querem estudar o parto e esquecem de estudar a amamentação. Então, com informação, vocês conseguem seguir adiante. Vou chamar a Letícia pra gente iniciar realmente o que vocês querem. Conteúdo maravilhoso falando sobre a fase de transição. Queria saber se vocês sabem o que é a fase de transição. Boa noite, Letícia. Boa noite. E aí, tá tudo Já bem? tá aí melhor? perguntando tudo para elas, né? Não adianta só a gente passar conteúdo, né? Elas precisam pensar realmente o motivo que elas escolheram parto normal. Se não tiver um motivo forte... Olha, você, gente, a Letícia, vou contar pra vocês. A gente não combina, mas ó, ontem tava de cabelo solto, eu tava de cabelo solto. Hoje de cabelo preto, eu tava de cabelo preto. Transmissão de pensamento, sintonia. Exatamente. Mas isso, né? Isso de ter um motivo forte, gente, é o mais importante, né? Porque isso que Thaís começou a falar um pouquinho com vocês. A gente vai entrar agora na etapa mais difícil do trabalho de parto, que é a fase de transição. E a gente fala que essa fase, né, é a fase onde todo mundo pensa em desistir. A gente já acompanhou aí 2.000 partos, né? Mais de 2.000 partos. E a gente esteve com essas 2.000 mulheres, 2.000 famílias, né? E a maioria das mulheres nessa fase, né? Que é a fase de transição, pensa em desistir. Então, se a gente não tem esse desejo, né? Muito certo dentro da gente, né? O porquê da gente querer o parto. Se não tiver apoio, né, a gente vai para uma cesárea, né? Porque tá ali, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então é muito importante vocês pensarem no motivo e fortalecer, né? Porque motivos eles vão mudando ao longo da gestação. E quanto mais vocês buscarem informação, mais estudarem, mais motivos vão sendo agregados e vocês vão criar, né, esse motivo realmente muito forte para não desistir, né? De não pensar realmente em ir para cesárea, que é o caminho mais fácil. Exatamente. E chega de se contentar com pouco, né? Ah, porque o meu médico não me passou nada do que vai acontecer no trabalho de parto. Ah, porque eu vou ter parto no SUS. Ah, porque eu tô num país que eu não falo a língua e eu não entendo o que as pessoas falam. Vocês precisam ser donas da sua própria história. Quem vai fazer a diferença no parto é você. Não é a equipe, não é quem você contratou, não é quem vai estar no seu parto, mas é você. Se você souber a hora certa de chegar, você está meio caminho andado. Já vai chegar com 6 centímetros, 7 centímetros, sabendo o que fazer. Com uma evolução mais rápida, depois que você chega na fase de transição, as contrações evoluem muito mais rápido. A chance de você passar por uma violência obstétrica, que é o que vocês têm tanto medo, cai drasticamente. Saber exatamente o que falar, o que você quer, o que não quer, vai fazer o médico te respeitar. Vocês falam muito do parto da Chantal, porque saiu no Fantástico, né? Ele não fez repísio nela. Se ela tivesse um pouquinho mais de certeza do que ela queria, ela poderia falar: não encosta a mão no meu períneo. Como eu mesma já escutei paciente minha falando no plantão. Eu não quero que você faça toque. Assim, tranquilamente. E o médico não fez. Eu não quero, né, ficar nessa posição, eu quero ir para outra posição. A gente já acompanhou muitos partos em plantão, né, e que a mulher ela estava tão empoderada que ela simplesmente levantava e mudava de posição para o médico não ter aquela área ali toda exposta para ele, né? E a gente percebe que sim, uma mulher empoderada, um acompanhante seguro, né, ele vai ser a sua força ali nesse momento, né? E você vai conseguir sim sair de uma situação como essa.
E nós te prometemos que até amanhã você vai saber o que fazer. Você vai ter mais clareza do seu trabalho de parto. Você vai diminuir o seu medo, ter mais confiança, né? Mais segurança sobre o processo. O seu acompanhante também. Porque a informação é isso. Informação é conhecimento, informação é poder. Quanto mais poder você tem nas mãos, melhor vai ser o seu trabalho de parto. Então, arregaça as mangas, estude, né? Assista, faça perguntas, né? Nós tivemos boas perguntas na live de Tira Dúvidas, então faça perguntas. Nós estamos aqui para te ajudar, mas você precisa ser ajudado. Para a gente é muito fácil vir aqui e falar sobre o nosso trabalho, né? Nós acompanhamos diariamente mulheres no trabalho de parto, sabemos cada parte de cor e salteado. O mais difícil é realmente vocês quererem, é vocês virarem a chave para ter coragem de tomar as rédeas do seu parto. Eu vou parir mesmo indo para o SUS. Eu vou parir mesmo com o médico supostamente humanizado que eu contratei, mas eu vi que ele não é tanto. Eu vou tomar as rédeas. Quem vai tomar as rédeas aí? E quando a gente fala assim, né, talvez vocês pensem, a gente já recebeu esses questionamentos muitas vezes, né? Nossa, gente, mas por quê? Que absurdo eu ter que estudar tanto, né? Não era para o médico simplesmente fazer o trabalho dele? Não, gente, ainda assim vocês precisariam estudar. Sabe por quê? Porque o parto é o evento que o seu corpo vai vivenciar. A gente, como mulher que passa pelo processo do parto, é a gente que vai sentir dor, é a gente que vai ter que se movimentar, né? Então, o parto, ele é diferente de um processo de uma cirurgia, por exemplo, né? Que aí sim o médico, ele tem que saber a técnica, saber da recuperação, né? Ele que vai ali ser instrumento, né, para atuar no seu corpo, aí é diferente, a gente realmente não precisa, né? Mas o parto é um evento, né, uma situação em que a gente vai vivenciar cada etapa, né? Vai ser tudo com a gente. Então, se a gente realmente não arregaçar as mangas e entender o que vai acontecer com o nosso corpo, né, a gente vai ficar nesse time, né, que fala que parto é sofrimento, que é difícil, que é a experiência pior do mundo, né? Então a gente tem essa escolha de ter uma experiência positiva, onde a gente sabe de tudo, sabe o que fazer, e vai estar aqui, né, como eu e Thaís, contando o relato, falando que parir é maravilhoso, e que é possível, que é uma experiência ótima, ou vai querer ficar sempre associando isso a uma coisa ruim. Então, quando a gente tem esse poder, né, conhece, entende o parto, a gente vai viver essa experiência, eu tenho certeza, né, que a gente trabalha com isso há muito tempo, a experiência que fica é algo positivo, né, algo bom, é uma lembrança gostosa, né, e não é raro a gente escutar das nossas barrigudinhas, né, que teriam um parto todo ano, só para passar pelo parto, né, mesmo não querendo outro bebê, né, de tão prazerosa e boa que foi a experiência de parir. Então é isso que a gente deseja para vocês, uma experiência boa, positiva, e ela começa agora na gestação. E outra coisa, não é depois para ficar aqui no Instagram e falando assim, ah, mas a cesárea é maravilhosa, eu tive que fazer e salvou a vida do meu filho. Gente, a gente nunca falou que cesárea não é maravilhosa. E quando vocês aprendem isso, que a cesárea é sim maravilhosa, graças a Deus que existe a cesárea, porque é ela que vai salvar a vida do seu bebê caso você precise, tá? Nós nunca falamos que a cesárea não é boa, que a cesárea não é para ser feita em nenhum caso, não é isso. Só que aqui no Brasil virou um mercado de cesáreas. Por quê? Porque brasileiro sempre dá o seu jeitinho. Mesmo sabendo que o parto normal é melhor para as mulheres, o que ele quer? O que o médico quer? O que é melhor para ele? Ele quer fazer uma cesárea atrás da outra para ganhar volume. Ele quer fazer uma cesárea porque é mais rápida. Uma cesárea dura 1 hora, um parto normal dura 12, 20 horas. Então, a gente não está falando mal da cesárea, não é que a cesárea, a gente está diminuindo as pessoas que fizeram cesárea, não é isso. A gente quer que você entenda que a cesárea tem sim indicação para ser feita. E a gente não quer que você caia no conto do vigário, que você seja enganada. Você que tem um sonho
um sonho de ter um bebê de parto normal seja enganada e só descubra anos depois, como acontece com a maioria das gestantes, né? Que o médico me enganou, o médico falou que o bebê não ia nascer, eu estava com 5 centímetros. O médico fez avaliação no meu quadril, do meu períneo, e falou que meu períneo era muito tenso, que o bebê nunca passaria por ali. Ou que meu bebê era grande demais ali, com 31 semanas ele falou que o bebê era grande demais, que não ia ter passagem, que meu quadril era estreito. Então a gente não quer que você seja enganada. A gente quer que você tenha segurança, mesmo que o médico falar que você não vai aguentar a dor, que você é fraca, porque tem alguns que falam isso, que seu bebê é grande demais, você vai ter a segurança de que você está escolhendo o melhor para o seu filho e que a gente só vai saber se realmente precisa de uma cesárea na hora de passar pelo processo. É isso que a gente deseja para você. E quando a gente entende isso, as indicações para cesárea, e quando a gente está vivenciando o trabalho de parto e precisa ir para uma cesárea, a gente vai para a cesárea com o coração aberto. A gente vai para a cesárea com a certeza de que você está fazendo o melhor para o seu filho. E não vai ficar frustrada vindo aqui no Instagram comentando, né? Não, porque cesárea salva vidas, porque cesárea é isso, cesárea é aquilo. A gente sabe disso tudo. Mas a gente está aqui para empoderar você, para ajudar você a conquistar o seu sonho. E também a entender que fazer cesárea faz parte, estudar quando que você tem que ir para uma cesárea faz parte de estudar pelo parto, no período para o parto normal. Por quê? Nem todo mundo aqui, as 469 pessoas que estão aqui, vão conseguir ter parto normal. A Organização Mundial de Saúde mostra que 15% tem realmente indicação de ir para cesárea. E tudo bem. Se não for nessa gestação, vai ser na próxima. Se não tiver outra gestação, tudo bem. Essa foi a sua história. E você vai aprender a lidar com isso também, com a gente no GPS, tá? A gente não é fanático em parto normal. Contra, né, a cesárea. Eu fiz cesárea, gente, a pedido. Então a gente não é contra de maneira nenhuma. E bora então entrar, né, nessas fases, né? E isso é tão importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque isso vai ajudar você a lidar então com essa dor, né? Que é realmente muito difícil, que é essa fase de transição, né? Então a gente falou ontem da fase ativa, que é essa mulher um pouco mais introspectiva, essa dor que já é regular, né? Ritmada, a gente tem 3 contrações em 10, e aí a gente passa para a etapa mais difícil do trabalho de parto, né? Relatado pela grande maioria, que é essa fase de transição, que nada mais é do que essa transição entre a fase ativa, né, da dilatação, para o período expulsivo, né, que é quando a gente começa a sentir vontade de fazer força, né, de empurrar o nosso bebê. A fase de transição, né, lembra da carinha que a gente foi falando? Mulher feliz, mulher introspectiva. A transição, a mulher tá louca, literalmente enlouquecida, né? Então a gente percebe que ela tá numa fase de muita dificuldade, né? Ela tá, tudo é ruim. Ela senta, tá ruim, deita, tá ruim, ela quer ir pro vaso, ela quer ir pro chuveiro, ela quer massagem, ela não sabe o que ela quer. Porque nessa fase, né, a gente tem mais de 3 contrações em 10 minutos, né? São contrações que não param, é uma atrás da outra. E essa é uma das primeiras frases que a gente escuta, né, Thaís? Não tem intervalo, é uma atrás da outra, né? Mas cadê o intervalo? Porque na fase ativa a gente vai ter o tempo de descanso entre uma e outra, né? E na transição não tem mais isso. Realmente o bicho tá pegando ali, e por isso que a mulher, né, fica tão enlouquecida, né? Porque a dor tá muito forte, o bebê tá começando esse processo de descida maior ali pelo quadril, pela pelve, né? Exatamente. Coitada da Letícia, com Covid e ainda tossindo. Tá melhor, né? E aí, muitas sensações, né? A Letícia falou que vai sentir o bebê descendo pela pelve, muitas outras sensações vão acontecer. E a gente brinca, né, que tem uma coisa que é divisor de águas, para saber realmente se você entrou na fase de transição ou não. Lembra que hoje na live, quem assistiu a live de 1h30, a gente falou que tem outros sinais para mostrar se a gente tem que esperar as 2 horas na fase ativa para ir para o hospital ou se a gente vai logo? Pois é.
O que é o divisor de águas no trabalho de parto é a água quente. Precisamente o chuveiro. Não precisa de uma banheira para parir, mas um chuveiro você tem em casa. As contrações estão vindo uma atrás da outra. Será que é trabalho de parto mesmo? Será que não é? Será que é próstata, fase latente? Que fase que eu tô? Entra no chuveiro. Fica lá no chuveiro no mínimo 30 minutos. Ah, eu falei que eu ia pegar o banquinho aqui, não peguei. Fica no chuveiro 30 minutos e vê como que vai ficar essas contrações. As contrações pararam? As contrações diminuíram a intensidade? Como é que tá a dor? Deu uma aliviada? Continua bombando? Eu lembro até hoje de um parto que o marido é anestesista, a paciente era enfermeira e eu tava na praia. Para quem não é de Vitória, o hospital é numa cidade, que é na Serra, e eu tava na Serra, só que, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de distância do hospital. E eles estavam a 40 minutos de distância para o outro lado do hospital. E aí eles me ligaram. Aí tem uma coisa estranha, as contrações estão vindo ó, uma atrás da outra, mas acabou de começar. Eu falei, vai pro chuveiro agora. Coloca ela no chuveiro e fica 10 minutos e me liga. Se as contrações não diminuírem, não aumentarem o intervalo, não diminuírem a intensidade, você me liga saindo de casa. E foi batata. Ele ficou uns 10 minutos e aí já me ligou e eu na praia. E ele falou assim, Thaís, não diminuiu, eu tô colocando... Ela tá tipo um exorcista. Porque ela só gritava, ela não respondia mais. Ela tava realmente muito evoluída. E aí eu pensei, né, no bicho, eu tô a 20 minutos de distância do hospital, eu não consigo ir em casa para voltar para encontrar e o bebê vai nascer. Fui eu de biquíni, sabia que tinha roupa do centro cirúrgico lá, né? Fui eu de biquíni pro hospital esperar eles. E eles chegaram, ela estava com 9 centímetros. E assim, começou e evoluiu. Então, para vocês que têm medo, né, de não chegar na hora certa, de ficar muito tempo em casa, o chuveiro é o divisor de águas. Isso, gente, é segredo, tá? Segredo de estado que a gente está passando aqui para vocês entenderem realmente e saberem definir, tanto você quanto seu acompanhante, o que você tem que fazer. Então, as contrações começaram, tem ritmo, entra no chuveiro, não parou, ficou lá 30 minutos, ficou 10 minutos, tá na mesma intensidade, o mesmo ritmo, uma atrás da outra, não diminuiu a dor, partiu o hospital, tá? Então, não, a regra de ficar 2 horas em trabalho de parto ativo para ir para o hospital não é regra para todo mundo. Trabalho de parto é uma caixinha de surpresas. Outro sinal, né, que a gente vê nessa fase de transição é um sangramento mais vermelho, né, vivo. Então, na contração é comum sangrar, né? Quando a gente olha esse sangue, a gente sabe que está evoluído. Foi muito engraçado, porque meu parto foi tipo esse, né? Então, evoluiu tudo muito rápido. A bolsa rompeu, foi uma contração atrás da outra. Eu tentando chegar até o banheiro ali para tomar um banho, já não conseguia, porque eu tentava dar um passo contração, outro passo contração. E eu lembro quando eu cheguei na porta do banheiro e dei uma agachada, saiu sangue, né? E eu falei com meu marido, lascou, eu já tô muito dilatada, a gente tem que ir pro hospital, cadê Thaís? Cadê Thaís? Então eu sabia, né? Porque tem outros sinais, eu não precisei ser tocada, ser avaliada, né? Tanto quando Thaís chegou lá em casa, ela viu realmente que estava para nascer e a gente foi para o hospital, né? Então o nosso corpo, ele dá sinais, né? Ele vai dando tantos sinais e saber reconhecer isso vai fazer a diferença para a gente ir também. Então, se a gente está lá, né, em casa, uma contração atrás da outra, sangrou, ninguém vai ficar esperando 2 horas, não. Vai correr também para o hospital, porque é um sinal de uma dilatação um pouquinho já mais avançada também. Exatamente. Então, assim, eu moro do lado da casa da Letícia. Foi o tempo dela sentir as contrações, me ligar, eu sair de casa. Tem um rio entre a minha casa e ela, passar a ponte e chegar na casa dela. Sei lá, 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos. E ela já estava no período expulsivo. Quando eu cheguei, eu falei, ó, vai nascer. Vai nascer, vamos pro carro. E aí, logo depois, a gente chegou no hospital e nasceu. E foi um parto maravilhoso, pós uma cesárea. E ela não travou. Estava completamente entregue. Por quê?
ela experimentou exatamente o que vocês vão experimentar. O poder da informação, o poder de preparar o acompanhante, o poder de preparar a cabeça para lidar com a dor. Porque vocês lembram? Vocês estavam na live aqui ontem. Na primeira gestação dela, ela achou que só iria parir com analgesia. E na segunda, ela já se abriu ao processo. Ela falou assim, bem, se eu conseguir parir sem analgesia, por que não? Se a contração não é tão forte assim, por que não? Eu não preciso desse recurso. Não preciso da ajuda dele. Então, ela virou a chavinha. Isso que ela virou a chavinha e se preparou melhor, tudo aconteceu, né? Então, faz diferença toda essa preparação do trabalho de parto, né? Mesmo ela que tinha conhecimento. E aí me lembrou de outra pessoa que tinha conhecimento, que também tentou fazer tudo pela cabeça e não procurou ajuda. A Paula, nossa fisioterapeuta pélvica do Gesta Vida. Ela foi minha professora na faculdade. Me ensinou muitas coisas que eu sei hoje. E ela, no primeiro parto dela, na primeira gestação, a DPP dela era, sei lá, um dia depois do meu casamento, era nas vésperas do meu casamento. E aí, ela não quis fazer nada comigo, não quis me colocar essa pressão de eu ter que ajudar ela nas vésperas do meu casamento. E ela falou, pô, eu tenho conhecimento, eu sei tudo, também já acompanhei parto, eu vou conseguir. Preparou o marido? Não, o marido era super cesarista. Vamos fazer uma cesárea logo. Hoje ele é fã, gente. E aí, ela chegou no hospital com 1 centímetro de dilatação, urrando de dor. Urrando. A carta que ela me escreveu no pós-parto, né, assim, faz chorar, porque ela falou assim, eu não estava preparada, eu só sabia na teoria, eu não liguei a teoria com a prática, eu não me preparei como eu realmente deveria me preparar. E ela foi para uma cesárea com 1 centímetro. E quando ela engravidou novamente, ela falou assim, não, dessa vez eu vou ser paciente, né? Eu vou fazer tudo que você mandar, porque não vou imaginar que eu sou profissional novamente, que eu sei tudo. E aí, mesmo já sabendo, orientei tudo, falei passo a passo, relembrei como lidar com a dor, como que era esse processo, expliquei pro marido, né, que era super cesarista, que falava, pra quê? Você já fez uma cesárea, você já sabe como é a recuperação, vamos lá. E sabe quantos centímetros a Paula chegou no segundo filho no hospital? 9. Com 9. Por que a mesma mulher que chegou com 1 centímetro no hospital chegou com 9 no segundo filho? Porque ela estava entregue ao processo. Ela realmente aprendeu a lidar com essa dor. Que a gente quer que você aprenda. Então, nesse período de transição, a gente precisa do acompanhante. Amanhã a live é todinha só sobre o acompanhante. Por quê? Se a mulher não tem ajuda nessa fase, se ela não tem apoio, se ela não tem reforço positivo falando, você vai conseguir, vamos lá. Eu sei que tá dando muito, mas essa fase é a mais rápida, passa rápido. Essa fase tem... E assusta, né? E assusta, porque elas pedem mesmo, tá, gente? Eu quero cesárea, eu não quero mais. Não, pra que eu quis o parto normal? Então é uma fase que quem não sabe que é assim vai falar, não, vamos embora para cesárea, né? E é igual oferecer banana para o macaco, né? Você ali na dor, você claro que vai para a opção mais fácil, né? Então o acompanhante, ele tem assim, nessa fase então, ele é assim, imprescindível, ele precisa estar ali ao lado, segurando a mão, propondo posturas, porque tem várias posturas que fazem a diferença nessa hora, né? Os recursos de alívio de dor. Então, só da gente ter alguém, né? Isso que a Thaís falou. Não, você dá conta. Ah, eu quero cesárea. Não, você não quer cesárea. A gente está muito perto. Lembra que essa fase é assim? Lembra que é difícil? A gente está quase lá. Vamos mudar de posição. Ó, respira comigo. Então, vai dando essa centrada na mulher, né? Porque é esse momento que a gente tá louca ali. E aí o acompanhante, ele é a nossa voz, é a nossa clareza, é a nossa calma, né? Então a gente precisa muito, muito, muito do acompanhante, né? Nessa fase de transição, o que mais importa é o apoio, né? Porque a gente pensa realmente em desistir, né? É tudo muito mais fácil, né? A hora que vai estar ali
que a gente não acredita, e a gente não acredita que tá terminando, tá, gente? Eu, como mulher, a gente fica, não, mas será? Mas será? Será que tá acabando, né? E aí, quando alguém fala, tá muito perto, né? Igual o Thaís chegou lá em casa, quando ela falou, realmente tá nascendo, tá perto, a gente tá quase lá, a gente consegue centrar e saber que o caminho está muito perto do fim, né? Tá realmente muito pertinho. A partir daí as coisas evoluem, tendem, né, a evoluir muito rapidinho. Então o acompanhante ele tem essa função maravilhosa nesse período de transição também. Tem outra sensação que o nosso corpo dá, na verdade a ocitocina, né, faz essa sensação que pode assustar mulheres que não entendem sobre o trabalho de parto, que não estudaram sobre o trabalho de parto, que é se sentirem cansadas, com sono. Você pode ter dormido o dia inteiro. Entrou em trabalho de parto e o trabalho de parto foi rápido. Você vai falar assim, nossa, mas eu tô muito cansado, não vou conseguir. Eu não tenho força para conseguir. Vocês falam isso gritando, né? Não dá! Eu não aguento mais, eu tô muito cansada. E quem que produz esse cansaço? É a ocitocina. A ocitocina quer que você relaxe. Então, ela quer que você durma. As mulheres que se entregam a esse cansaço não ficam resistindo. Ai, eu não aguento mais, eu tô muito cansada. Mas não, se sente cansaço, vai lá e relaxa. Elas dormem no intervalo de 2 minutos e dorme de roncar, tá, gente? É porque eu nunca filmei, mas vou pedir pra mulher se ela roncar, se eu posso filmar pra vocês. Elas dormem de roncar, de sonhar. Eu lembro até hoje de uma paciente que ela sonhou que tinha nascido o bebê. E aí ela dormiu 3 minutinhos, gente. Mas quando ela acordou, ela ficou puta. Não acredito que não nasceu ainda. Eu acabei de sonhar pegando o bebê no colo. Eu não acredito que era um sonho. Então, se você se permitir sentir o seu corpo, sentir realmente o relaxamento que o seu corpo está te proporcionando, você vai relaxar. Você vai sentir esse cansaço e vai ceder a ele. Isso daí vai realmente aliviar as suas dores. Então, óbvio, você vai ter a contração, mas passou a contração, você vai fechar o olho e relaxar. E tem gestante que consegue dormir, gente, muito tranquilamente nessa fase. É claro que a gente já vai estar no hospital. E por isso o ambiente é tão importante. A gente liberou para vocês o plano de parto na live de aquecimento. E lá estava falando sobre a iluminação da sala, sobre o barulho. E aí entra a importância da iluminação e do barulho. Por quê? Se está tudo aceso, se tem um monte de gente conversando, como é que você vai se entregar a esse processo de relaxamento? Né? De realmente sentir as contrações e dormir ali. Você não vai. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na casa dos pacientes, ou quando a gente chega no hospital, é apagar a luz. A gente deixa só uma luzinha lá de fundo. As fotógrafas odeiam a gente. Odeiam. Por quê? Porque a gente quer que você mergulhe na ocitocina. Se entregue a esse processo de dor para você conseguir ir além, né? Você ter essa analgesia aí fisiológica do seu parto. Então, e é confiar no corpo, né? Exato. É tentar, assim, confiar tanto no corpo, e podem confiar, porque igual se você tiver sem analgesia, né, sem anestesia farmacológica, o corpo ele vai liberando essas substâncias que vão dar uma sensação de bem-estar. A sensação é que a gente está meio dopada mesmo, né? A gente fica meio fora da casinha, então isso é bacana, né? O corpo ele proporciona isso pra gente. Então, se a gente confia e se entrega a essas sensações que a gente sente, né? Então, esse soninho, essa vontade de ficar de olho fechado, muitas vezes de deitar mesmo, não tem problema. Escutem o corpo de vocês nesse momento que a gente vai ter essa produção de hormônios que vão ajudar a gente partir para a próxima etapa, né? Que costuma melhorar todas essas sensações. Então, a diferença ali da transição para o expulsivo é essa melhora, né? Então, aquele soninho vem com estado de alerta, né? E às vezes vocês pensam, nossa, mas se eu tô com sono assim, eu não vou conseguir ter forças para empurrar o meu bebê, eu não vou saber o que fazer, eu não posso dormir, eu tô cansada demais, é melhor ir para cesárea logo, né? Então, confie no seu corpo, que ele vai saber te levar
para esse caminho do expulsivo. E quando muda a chavinha, quando vem, né, começa essa vontade de fazer força, vem outros hormônios, né, que vão deixar a gente mais alertas, vão deixar a gente com uma energia que parece que a gente dormiu tudo, né? Então o corpo ele é muito sábio, por isso que a gente falou bastante ontem de saber respeitar cada fase, de saber realmente o que fazer, a hora de descansar, a hora de comer, a hora de se movimentar. Aí vem novamente essa sensação do descanso, né? De buscar posturas para saber lidar com essa fase, para a gente vir para a próxima etapa, que é o expulsivo. Então, o nosso corpo fala a todo momento, né? Então, se você souber escutar o corpo, você vai estar muito melhor para a próxima etapa, que é o período expulsivo. Então, confie. Nesse momento da transição, é confiar realmente, porque a gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá. Com certeza dá. Exatamente. Então, o relaxamento é promovido pela ocitocina, tá? Que faz você realmente ficar com sono ali, cansada, para você se entregar ao processo. E se você está lutando contra a ocitocina, eu tô cansada, eu não vou aguentar, não consigo ficar aberto. O que as pacientes fazem? É tão engraçado. Elas estão no trabalho de parto, né? Então, assim, elas tentam fazer aqui. Elas tentam abrir o olho o máximo que elas conseguem. Tipo, tá dando um sono, elas estão cansadas. E aí elas começam a tentar abrir o olho. Eu falo, não abre o olho, não força a abertura do seu olho. Relaxa, se entrega esse processo. Porque se vocês ficam tentando ficar alerta, vem a adrenalina. E a adrenalina pode acabar com o seu trabalho de parto se ela começar na hora errada. E aí vai te dar mais dor, você realmente tem que fugir daquela situação. Né? As pacientes às vezes quer ir para casa. Não, chega disso, eu quero ir para casa. Elas soltam essa frase. Né? E é a adrenalina atuando na hora errada. E ela tem que atuar na fase do período expulsivo. Então, lembra que a gente vai passar o resumo depois, tá? No final da live a gente vai passar para vocês tirarem um print para ficar bem certinho na cabeça de vocês. Mas ali na fase de transição você vai estar mais ou menos com 8, 9 centímetros, né? 7, 8, 9 centímetros. E aí para algumas mulheres pode ser mais intensos, para outras não intensas e para outras não. Mas o mais importante é você se entregar ao processo. Entender que aquilo está acontecendo e se entregar. E aí, então, a hora de ir para o hospital. Transição, a gente já está no hospital. Se você está dando besteira em casa, está ainda lá, achando que está na fase ativa, se teve sangramento, sangue vivo, né? De sangramento de segundo dia de menstruação, que você passa 1, 2, 3, 4 papéis higiênicos na vagina e sai aquele sangue forte, corre para o hospital, tá? Sangramento em trabalho de parto, nesse nível de papel passando na vagina, é um sinal que está dilatado. Se for um sangramento abundante, aí pode ser um sinal de alerta também, tá? Então, sangramento vivo, você vai para o hospital. As contrações estão intensas, sem intervalo, você vai para o hospital. Não dá bobeira. Se você estiver em casa, nessa fase, e romper a bolsa, já era para você. Vai nascer. É a hora mais comum do bebê nascer, de romper a bolsa nesse momento, tá? Quando tá realmente muito intensas as contrações, indo ali pro expulsivo, né? Nessas duas fases, transição e expulsivo, que é a hora mais comum. E aí, acompanhantes, fica o alerta para vocês, porque a mulher trava nessa fase de transição. Muitas vezes ela empaca no lugar. Então, lembra que ela não tem posição? Então, às vezes ela sentou ali no vaso, ficou bom, né? Porque é uma posição que relaxa, ela não vai conseguir sair. Então, se você identificou que tem uma atrás da outra, puxa ela, coloca dentro do carro e vai. A gente já teve que fazer isso muitas vezes, de buscar paciente em casa que estava demorando e tem que arrastar mesmo, porque a mulher trava, né? Ainda mais se ela se conectou com o corpo, se ela se entregou. Ela tá ali no mundinho dela e o bebê nasce mesmo se a gente deixar ela quieta. Então, identificou que tá assim, que ela empacou, que ela não consegue fazer mais nada, abriu o olho. Pega ela, leva do jeito que tiver, enfia qualquer roupa e leva ela para o hospital, porque tá perto de nascer, com certeza. Eu me lembrei de um E aí, gato que eu tive dentro do hospital. Gente, pensa numa mulher que teoricamente não era para ter bebê. Tava com diabetes estacional, bebê com restrição, tentou a indução com miso, não rolou.
não fez modificação quase nenhuma no colo do útero. E aí a última cartada era colocar ocitocina no hospital. E quando chegou no hospital, a ausculta não era tão boa. Era uma ausculta que ficava boa, alterava, ficava boa, alterava. E o médico falou, ó, eu vou dar 1 hora. Esse bebê, ele tem que melhorar a ausculta dele, tem que ficar bom e eu vou colocar o ocitocina e vou ficar monitorando. E ele monitorou ali um pouquinho e viu que a ausculta ficou boa. Ele me liberou, Thaís, você vai meia hora fazer exercício com ela. E a gente vê se engrena esse trabalho de parto. Se não engrenar, a gente vai para cesárea. Porque não tem por que a gente forçar esse parto, sendo que o bebê tá com a ausculta variando muito. Falei, beleza, meia hora, marquei. Eu lembro que eu coloquei despertador para eu não perder a hora, porque era um hospital muito grande aqui em Vitória. E eu gostava de andar em todos os andares com ele, porque tinha muito labirinto dentro do hospital. E eu fui andando com essa gestante, fazendo exercício, e ela com o marido. Ela era bem baixinha e o marido bem alto. Eu sei que tinha dado 25 minutos do trabalho de parto, isso eu sei por conta da retrospectiva depois. E ela começou a fazer puxo. Ela começou a fazer força. Aí ela fez uma contração, eu falei com ela, olha, você tá, né? Você acabou de começar a sentir as contrações. Não faz isso não, vai forçar. Você tá sentindo vontade? Ela falou, tô. Aí ela teve mais uma. Eu olhei pro marido dela, olhei pro elevador, falei com ele, você consegue pegar ela no colo? Ele falou, acho que eu consigo. Eu falei, então carrega ela no colo que eu vou lá segurar o elevador. Tinha gente saindo do elevador, pediu licença. A gente entrou correndo, chegou no andar dela, ele colocou ela em cima da cama, a cabeça saiu. Deu total de 27 minutos da hora da primeira contração, numa indução que teoricamente não daria certo até o nascimento. É por isso que a gente sempre fala, vale a pena tentar a indução? Super vale. Esse bebê nasceu super saudável, sem nenhuma complicação, foi direto pro colo da mãe e ficou ali na hora ouro, maravilhosamente bem. Então acredite no seu corpo. E aí vem o expulsivo, né? Pode falar. É isso que eu ia falar. Esse é o primeiro sinal, né? Isso que a Thaís falou, puxo, né? O que é o puxo? Essa vontade absurda de fazer força, né? A gente muda e percebe essa mudança de fase também, de novo. Se você estiver em casa e começar a fazer força, é bebê nascendo, né? Tem que sair correndo realmente, porque pode nascer no meio do caminho. Então, essa vontade de empurrar, né? A mulher normalmente faz esse som do... né? Aí vem a vontade de fazer cocô, né? Ai, que vontade de fazer cocô! E ela faz essa força. Então, isso é o puxo, né? O corpo expulsando literalmente o bebê. Né? A gente fala muito que você, se deixar o corpo trabalhar, a gente não precisa fazer nada. Ninguém precisa ficar ali com você, né? Ó, tá forçando agora, tá contraindo, empurra lá embaixo. O corpo, ele fala com a gente durante todo o trabalho de parto. E não, no expulsivo não seria diferente. Então, vem essa vontade absurda de empurrar, essa sensação de cocô, né? Então a gente fica com a sensação de que o bebê vai nascer por trás, né? Pela frente, não. E ontem, né, hoje na live, até perguntaram, eu tenho receio do cocô. Gente, se tiver fezes ali, né, vai sair, faz parte, é fisiológico. E a gente que acompanha parto adora quando a gente vê ali, porque a gente sabe que o bebê tá muito perto, né, de nascer. Então, a gente que trabalha com parto está mais do que acostumado. Esquece isso, né? Tira isso da sua cabeça. Não deixa essa sensação te atrapalhar lá na hora, porque mesmo que não tenha nada ali, mesmo que não saia, né, fezes, né? A sensação é que vai sair, porque é muito parecido, né? A gente tem receptores ali na vagina que a gente só vai perceber que está saindo pela frente quando o bebê começar a coroar, né? Que a gente vai sentir a ardência. Enquanto não chega ali na beiradinha, na hora de sair mesmo, né? Imaginar que é aqui, ó. Enquanto não faz esse coroado, a gente vai sentir toda a sensação atrás mesmo. Então, a sensação é de que vai sair cocô. E muitas vezes vai sair, né? E tá tudo certo. Então, o puxo, ele né? O expulsivo é marcado por essa vontade de empurrar. A Thaís teve um parto esses dias que chegou em 10 centímetros e ela não tinha vontade de empurrar. Eu cheguei a 10 centímetros no meu primeiro parto e não tive vontade de empurrar. Então, ainda não estava no período expulsivo, né? E aí eu lembro a sensação quando eu senti nesse segundo, né? Quando eu senti essa vontade, eu falei, gente, não tem como controlar, né? Não tem como a gente
controlar o corpo, né? A hora não tem como segurar. É uma vontade tão absurda de empurrar, né? E a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Muitas vezes o puxo pode vir até antes de chegar nos 10. Tem mulheres que começam a ter puxo muito antes, né? Eu tive um parto esses dias que ela começou a ter, né, o puxo, eu estava com ela no chuveiro, pedi para a médica avaliar, e quando a médica avaliou, ela ainda estava com 5 centímetros, mas bombando de puxo, né? Era o corpo dela pedindo. E aí ela falou: Letícia, mas o que eu faço? Eu tô com muita vontade de empurrar. E foi um parto que evoluiu muito devagar, muito lento, né? Era um bebê que não estava numa posição legal. A gente fala, né? O corpo ele dá um jeitinho. Então, se precisava de uma contração mais potente, o corpo deu um jeito desse bebê vir. E ela teve puxo desde os 5 centímetros e isso ajudou, né? A gente colocou ela numa posição, a gente não pôde fazer muito exercício porque ela estava com a pressão muito elevada, então a gente botou numa posição que corrigiria, né, essa posição ruim do bebê e ela ficou ali no puxo e rapidinho isso mudou, a dilatação evoluiu e o bebê nasceu, né? Então o puxo é o que marca realmente o período expulsivo. Não é a dilatação. Então não interessa que você está com 10 centímetros. Eu falo, dá vontade de tossir, né? Cadê sua água? Não interessa que você está com 10 centímetros. Não é isso que vai caracterizar o seu período expulsivo. Você estando com 10 centímetros com o bebê alto, você não chegou, né? Deixa eu pegar minha pelve. Você não chegou no período expulsivo. Então, não adianta o médico ficar falando para você fazer força, né? E aí, de novo, né? Sentando o parto que vocês... Adiantar, né? Citando o parto que vocês viram, né? No Fantástico. Porque ela não tá fazendo força corretamente. Claro que ela não tá. O bebê não tá na posição onde ela realmente sente a vontade eficaz de fazer a força. Então, se você faz força fora do momento certo, fora da posição correta onde o bebê deveria estar, o bebê não vai descer, não vai fazer diferença. Você precisa do puxo. Então, o puxo, sim, pode começar antes, como a Letícia falou, pode começar com 5, 7, depende da posição do bebê. Se ele estiver muito baixinho, ele vai começar antes. Você pode fazer força se não tiver dilatação total, mas o contrário não é verdadeiro. Se você tiver 10 centímetros e não tiver vontade de fazer força, não deve fazer. Cansa à toa. É péssimo. E outra coisa, né? Se o bebê estiver mal posicionado, você está fazendo força para ele entrar na pelve de forma incorreta. E aí, ele não vai nascer, porque se ele entrar aqui de uma forma que ele não deveria entrar, ele vai bater nas estruturas ósseas. E ele não vai conseguir descer, a não ser que ele se adapte. Só que para ele se adaptar, a gente precisa de tempo. Se esse médico está mandando você fazer força fora do tempo, é porque ele está com 0 de paciência. Então, ele não vai dar o tempo do seu bebê se adaptar. Porque a moleira, gente, serve para isso. A moleira foi feita para o bebê se adaptar. Então, caso o seu quadril seja estreito, só tem esse buraquinho aqui para passar, o que seu bebê vai fazer? O nosso corpo, né, perfeito, ele vai fazer isso aqui, ó, vai cavalgar. A moleira tá aqui, é aberto, então ele vai, ó, se juntar e aí vai nascer. Vocês já viram o bebê nascendo, né, com o conezinho aqui atrás, né, o formato de cone, o chapéu, né, como algumas pessoas falam? É isso, né? Então, seu bebê se adaptou e tudo bem. Ele é capaz de se adaptar, isso não tem nada de errado acontecendo. Então, se ele ficar muito tempo ali no canal vaginal e ele vai achar a posição dele, ele vai se moldar no formato do canal vaginal. E o normal é aqui, o conezinho vinha aqui. Mas tem bebê que entra errado e faz o conezinho aqui, e faz o conezinho aqui, e faz o conezinho aqui. Tudo bem, porque o médico deu tempo para ele se adaptar e conseguir nascer. Então, ele entrou errado? Tudo bem, entrou errado. Mas eu não fiz força fora de hora, só fiz força quando eu senti vontade e esperei o tempo certo. Então, essa paciente que a Letícia comentou, a minha paciente, demorou quase 3 horas para realmente o bebê nascer. Ela começar a fazer força e o bebê nascer.
porque não estava na hora, não adiantava a gente pedir para ela fazer força, entende? Então, tem um lugar aqui, quando o bebê chega, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Consigo mostrar para vocês. Não, pessoal. Não vou conseguir não, porque eu não consigo mostrar, ver na câmera certo o lugar para apontar. Mas tem um lugar específico quando o bebê chega ali, que é onde ele começa a encostar no períneo, né, nos seus músculos perineais, você começa o reflexo de puxo, tá? E aí começou o período expulsivo. Nesse período expulsivo, né, de novo, a orientação de escutar o corpo, gente. Então, a posição, assim, se a gente pensar na pior posição, seria deitada, né? Mostra aí, Thaís, como que o ossinho ficaria, né? Como que a gente fecha o estreito, né? Então, é uma posição péssima, né? Pensa, como que a gente imagina fazer cocô sentado, deitado? Como que seria? Então, essa posição é péssima para o trabalho de parto, né? E a mulher, se ela entende, né? Na verdade, se ela escuta o corpo, a maioria das mulheres vai sentir vontade de ficar em posições mais favoráveis, né? E aí a gente tem posição de lado, posição de quatro, posição na banqueta, né? Olha como que o estreito ali para o bebê passar fica muito maior. Esse ossinho fica livre. Então, de novo, né, a gente preparando para o parto, né, a fisioterapia pélvica, que é uma grande aliada para te ajudar a perceber no corpo essas posições, entender o que é que acontece e escutar o corpo, né, não deixar o médico te dizer qual postura você tem que ter o bebê, isso faz total diferença, né? Então, a gente tem um parto que evolui muito mais rápido, um bebê que desce muito mais fácil, né, e uma tranquilidade muito maior para esse processo como um todo. A maioria das mulheres, né, se a gente for comparar com todo mundo que pariu, a maioria vai dizer que as fases antes foram as mais difíceis, né? Lidar com essa dilatação. E o período expulsivo, para a grande maioria, é mais fácil. Vocês têm tanto medo, né? Ai, meu Deus, como que vai ser? A cabeça saindo, o menino passando na minha vagina. O corpo foi feito para isso, né? O nosso músculo ali da região vaginal, ele é feito para se alongar. Ele alonga mais de 200 vezes. Olha que maravilha. Ele é preparado desde agora, desde a gestação, para ele chegar nesse ápice ali no trabalho de parto, né? E a fisioterapia também tem esse papel de te ajudar a preparar, a ganhar consciência nesse músculo, né? Para que ele se alongue com mais facilidade. Mas é fisiológico, você pode nem ter feito fisioterapia nunca na vida, que o seu músculo ainda assim vai cumprir esse papel, né? E por isso que é um período mais tranquilo, né? A grande maioria vai lidar ali, ainda mais que a gente tem a sensação de que está acabando, né? E tá. Quando você começar a sentir o puxo, o bebê daqui a pouco vai vir para os seus braços, né? E a sensação que você vai ter quando o bebê passar ali é uma sensação de ardência, que é a mesma sensação de qualquer alongamento, tá? Ó, todo mundo puxa o pescoço assim para lateral. Vocês estão sentindo como a musculatura é alongada no arde? A mesma coisa vai acontecer na vagina de vocês, né? O bebê vai passando e esse movimento não é brusco, tá? Não é assim, fiz força e o neném cuspiu. Ele vai vindo aos poucos, né? Então a mulher faz força, o bebê vem, aí volta. O próprio bebê vai massageando a região, preparando o músculo antes de sair totalmente. Então, o nosso corpo é maravilhoso. O parto, né, é um evento realmente fantástico e mostra, né, como que o corpo de você está se preparando desde agora para vivenciar esse momento, né? E aí, bebê no colo, né? Sentiu a ardência, o bebê tá chegando, é continuar trabalhando, né? Então, o expulsivo vem vontade de empurrar e para, vem vontade de empurrar e para. As contrações, elas voltam a ficar um pouquinho mais espaçadas, não é aquela uma atrás da outra, né? Elas ficam um pouquinho mais espaçadas de novo, mais intensas e vem essa vontade de empurrar para trazer o bebê para os braços. E, gente, vocês têm a ilusão de que o bebê vai nascer em 3 forças. E é engraçado porque a gente... as próprias pacientes que a gente acompanha escrevem em 3 forças ele nasceu. E a gente ficou lá, sei lá, 2 horas no período expulsivo. E ela só tem a memória das 3 forças. Por quê? Caiu a pelve.
A gente tem mais ou menos 10 centímetros no nosso canal vaginal. E a partir do momento que você sente o bebê descer, fazer a força, é esse bebê descendo os 10 centímetros. Então, ele não vai descer de uma vez e vai nascer. Ele vai descendo devagar. Só que a gente só lembra, né, quando ele já tá ali, aí eu fiz força e nasceu. Então, te fiz uma contração e nasceu. E não é bem assim. Então, coloque na cabeça de vocês que o expulsivo pode sim durar 50 minutos, né? Uma hora ali. Tem mulheres que relatam que a sensação que tem intestino preso, né? Que é a sensação de intestino preso mesmo. Ela tá ali no vaso, tá tentando fazer força, e aquela sensação que não vai sair, que você quer que saia, mas não tá saindo. E você muda de posição e não sai, aquela pressão, que dá uma pressão no ânus mesmo, né? Por conta dos reflexos. Então, você sente que fala, tem um cocô enorme ali que quer sair e não sai. É essa sensação que você vai ter no período expulsivo. E não é na primeira força que você vai conseguir expulsar esse bebê, tá? Então, tudo bem você fazer mais de 10 forças, não fique contando, né? Faz parte do trabalho de parto, não é na primeira força. Esses dias alguém perguntou na caixinha, né, alguma situação inusitada aí que foi engraçada, e você falando aí da força, né? Eu tive um parto, gente, que exemplifica certinho qual é a sensação. A mulher gritava, né, no período expulsivo ali. Eu preciso fazer cocô. Aí vinha o push, né? Cocô! Aí a gente, não é cocô, é o seu bebê. E ela, não, é um cocôzão! E foi muito engraçado, né? Porque ela gritava, né? Da sensação ali. Ela tinha tido um primeiro bebê que foi com analgesia. Então, quando tem um parto, né? Com anestesia, pode ser que não sinta tanto assim essa sensação, né? Mas quando o bebê estiver chegando muito perto. E foi tudo muito novo para ela, né? E aí depois eu brinquei. Essa é a sensação do expulsivo, né? A sensação de que o neném vai nascer literalmente por trás. E não é, né? É o bebê que está chegando. Então foi super engraçado. Exatamente. E como a Letícia falou, né? Tem mulheres que vão ter sensação de dor maior no período expulsivo e a maioria vai ter sensação de alívio. Realmente que acabou, que o puxo é mais tranquilo do que a dilatação. Então não sintam medo dessa fase, né? Eu imagino que vocês comecem a ver viver a vagina abrindo, né, se alongando, e aí você fica imaginando que aquilo dói, que aquilo arde demais. Mas para mim o expulsivo é uma sensação muito prazerosa, né? Eu tinha isso na minha cabeça. O meu primeiro parto não foi filmado o expulsivo, e a lembrança que eu tinha era que tinha sido muito bom. Falei, gente, mas assim, foi muito bom. E eu só tinha minha lembrança, que vocês vão ver que a gente só lembra flashes do trabalho de parto, né? E falei, será que eu gostei mesmo desse negócio? E aí, quando eu comecei o período expulsivo do segundo parto, eu falei pro meu marido, pega a câmera e filma do começo ao fim, sem corte. Não quero você pausando, porque eu quero saber como foi. E aí o filme tá aí, né? Para quem ainda não viu, tá aqui no nosso IGTV. E foi maravilhoso. A sensação realmente que eu tive foi real, né? Eu tenho consciência do meu corpo e eu tinha realmente prazer de sentir o meu filho ali descendo, não de orgasmo, que eu tava tendo orgasmo. Realmente é a felicidade de conseguir colocar meu filho para o mundo, né? Fazer ele nascer. Então, o parto pode ser, sim, muito bom para muitas mulheres. E nessa fase, o relato de parto, na maioria das vezes, é muito maravilhoso, tá? E aí o parto acaba? Nasceu o bebê e acaba? Não, tem a saída da placenta ainda, né? A gente até colocou um post esses dias perguntando quem sentiu dor na saída da placenta, porque as contrações precisam continuar, né? Então, não, claro, né, que não vai ser essas contrações tão potentes, mas a saída da placenta, né, o parto só finaliza quando a placenta sai, né, quando a placenta nasce. Então, a gente precisa ainda que o útero continue a se contrair para que essa placenta seja eliminada, né? Ela é descolada ali do nosso útero, e então o corpo continua contraindo, né? É uma fase mais tranquila, porque vocês vão estar com o bebê nos braços, isso ajuda a liberar a ocitocina, ajuda você a se distrair do que está acontecendo lá embaixo, mas as contrações vão continuar para essa saída
da placenta. Ela costuma ser rápida, né? Uma placenta que fica ali depois de 40 minutos, 1 hora, precisa ser estimulada para que ela tente, né, ser eliminada ali. Se por um acaso ela não for eliminada, precisa ir para o centro cirúrgico, né? E faz uma curetagem. Ela é retirada ali através da vagina, né? Mas lembrar que ainda tem a placenta. Então, vocês só podem respirar, né, com aquela sensação de dever cumprido depois que a placenta sair, o médico avaliar ali o períneo, ver se precisa levar algum pontinho, né? Então, você vai estar sendo ali observada nessa primeira 1 hora também, né? Então, tem a hora ouro do bebê e a hora ouro da mãe, né? Que ela vai estar sendo cuidada ali pela equipe também, observando a hemorragia, né? Tudo que pode acontecer após o parto. Então, o parto só termina quando a placenta nasce. Exatamente. E a gente vai mandar esses figurinhas para vocês tirarem fotos daqui a pouco, né? E a placenta, por exemplo, do meu primeiro filho, não senti nada. Nada. Do meu segundo, porque o útero estava maior, né? Quanto mais gestação, mais você sente as cólicas da contração do útero retornando. Então, no segundo, eu pedi analgesia no pós-parto. Não dá para dar analgesia, não? Porque realmente, obviamente, não se compara ao trabalho de parto, mas a cólica é uma cólica chatinha, né? É uma cólica mais intensazinha, chata de você já está com o bebê no colo e não quer mais sentir mais nada, tá? Por que tá doendo ainda, né? Tá, mas saiu a placenta, o útero vai retornando ao tamanho que ele era antes, e aí toda vez que você amamentar, você vai sentir o seu útero contraindo e voltando. E é muito importante isso, né? Porque é isso que vai prevenir a hemorragia no pós-parto. Então, o útero realmente funcionar para retornar ali ao tamanho do que era antes. Tá? Nós vamos abrir daqui a pouco espaço para as perguntas. Eu já vi que tem muitas perguntas e muitas perguntas bem bacanas aqui para a gente responder, tá? Muito legal. Mas antes nós vamos falar, muita gente perguntou, né, em relação ao GPS do parto. Qual é o valor, Letícia? Ah, tinha até esquecido que a gente ia falar isso hoje, né, gente? Então, ó, para quem entrou mais tarde, né, a gente vai abrir a inscrição para nossa 9ª turma do curso GPS para o parto, né, que é muito mais do que um curso, né? Ele é o nosso acompanhamento, onde vocês vão ter a oportunidade de realmente aprofundar tudo que a gente precisa em relação ao trabalho de parto. Hoje, né, nessas 3 lives, né, amanhã tem mais, a gente está mostrando um pouquinho, né, do que é esse universo do trabalho de parto e como é possível, sim, através da informação, vocês terem confiança, segurança, perder o medo do parto, né, e ter essa experiência tão maravilhosa que é parir. Então, quem quiser continuar com a gente vai abrir a inscrição da nossa 9ª turma, e esse curso, ele nada mais é, né, do que esse acompanhamento, né? Vocês vão ter acesso a muitas aulas, são mais de 60 aulas, né, que vai trabalhar esse universo do parto, o plano de parto, né? A gente vai aprofundar tudo que vocês precisam saber, e principalmente como lidar, né, com essas sensações da dor, né? O que fazer em cada fase, como o acompanhante pode ajudar. Então, a gente aprofunda bastante em relação a esse conteúdo, né? Do que fazer para ter essa tranquilidade no trabalho de parto, quando a cesárea acontece, né? Então, são 60 aulas, né, disponíveis. Temos aulas bônus, tem o nosso acompanhamento, né? Então, a gente fala muito que a gente gosta de trabalhar em grupo, né? Então, a gente vai ter um grupo exclusivo do GPS para o parto, onde terá eu e Thaís ali diariamente, mandando conteúdo, mandando dever de casa, puxando a orelha de vocês para saber quem está assistindo o curso, trabalhando em grupo, né, os medos, os mitos, ajudando realmente vocês a se prepararem para esse momento, né? A gente pede o plano de parto e realmente segura na mão de vocês para levar vocês a outro patamar. Então, isso que é o GPS, né? Não é só um curso que você vai assistir as aulas gravadas, né? Não é só ir lá e pronto, acabou. Você vai ter acesso a mim e a Thaís ali,
durante um mês. Essa comunidade no WhatsApp depois é um grupo eterno, né? Que continua comigo e com a Thaís, mas sem essa obrigação da gente estar ali todo dia, mas a gente acompanha todo o passo de vocês, e um grupo realmente de pessoas que querem o mesmo que vocês, né? Então a gente sempre fala da importância de trabalhar em grupo, porque vai ter pessoas ali que querem viver essa experiência. Isso ajuda muito nessa preparação, ajuda muito nesse empoderamento, ajuda vocês a irem muito mais longe, né? Porque quem quer ir longe vai acompanhado, né? É um caminho que vai ficar muito melhor quando a gente vai acompanhado. Então, o GPS a gente vai ter aula sobre o trabalho de parto, acesso à comunidade, nosso acompanhamento, né? É uma aula ao vivo que a gente vai fazer logo mais na sexta-feira já, acho que vai ser sexta, né, Thaís? Essa aula inaugural, né? E realmente o empoderamento que você precisa para viver essa experiência, né? Então, quanto custa isso, né? E eu queria trazer uma reflexão. Pode falar. Quanto custa que você assustou elas. Falar que 60 aulas, mas eu vou ter tempo para fazer essas 60 aulas, pelo amor de Deus. Tenho tempo nem para pensar na vida, para fazer o enxoval. Então, gente, 60 aulas, mas não são aulas de 1 hora, igual essa live, você tem que ficar ali horas. Como vocês já puderam perceber, nós temos uma fala muito clara, né? E de uma forma que vocês realmente conseguem entender fácil, muito fácil. É clara e fácil de entender. Então, as nossas aulas são curtas e são divididas em temas. Então, sobre bolsa rota, por exemplo, eu vou falar tudo sobre bolsa rota em 10 minutos. Eu vou falar quando que você perde, como que é, tem foto. Se você perder em grande quantidade é assim. Se for média quantidade é assim. Se for pequena quantidade é assim. A aula é ilustrativa. Então, você sabe o que é mecônio, o que é mecônio espesso, o que é mecônio líquido, o que dá para continuar, o que não dá. Saiu líquido com sangue, é assim mesmo, não é? Várias barrigudinhas falam que entram nas aulas, como é de fácil acesso, né? Porque elas são divididas em trabalho de parto mesmo. Rompeu a bolsa, ela corre lá para ver se é bolsa rota mesmo. Saiu um sangue. Essa quantidade de sangue é normal? Deixa eu ver lá a aula de sangue, que é uma aula de 5 minutos, que a gente mostra todas a quantidade de sangue, o que é normal, o que não é. O que é trabalho de parto evoluído? O que não é? Porque o sangue no trabalho de parto pode começar a sair desde o início, tá? A gente não te contou isso não, mas pode. E aí tem uma quantidade certa para saber se realmente é um sangue de trabalho de parto evoluído ou é um sanguinho que começou a sair ali só para te enganar. Então, é muito ilustrativo. E para as barriguinhas... E fora os áudios, né? Fora os áudios que a gente mostra, assim, a real do que é o trabalho de parto. Então, a gente foi falando as fases, né? Lá a gente tem os áudios que vai mostrar como a mulher respira, quais são os gemidos que ela emite. Então, a gente traz muita clareza realmente para o acompanhante identificar em cada fase que essa mulher vai passar, né? Ele conseguir ter essa clareza de ver, de ouvir, né? E escutar a gente trazendo toda essa informação também. Exatamente. Então, você consegue assistir. E eu falo com as barrigudinhas, né? Coloca à noite, vai dormir, vai ligar um Netflix, liga o Gesta Vida Flix. Então, todo dia, 10 minutinhos por dia, você vai ver uma aula. Então, é tranquilo de assistir. E para quem que Lê? Para uma gestante de estado avançado, com quantas semanas que pode contratar o GPS? Olha, o ideal é para quem não é gestante, já quer começar a se preparar, para quem já está gestante no começo da gestação e já quer se preparar, e é para uma gestante que está ali até mais ou menos 34 semanas, né? E por que não depois disso? Porque, como a gente falou, vai ter o nosso acompanhamento, né? Então, a gente não quer simplesmente que você compre, assista o curso e pronto, acabou. A gente quer estar ao seu lado, a gente quer te ajudar, a gente quer te ajudar a entender qual é a melhor opção para o seu trabalho de parto. A gente quer conhecer a sua história, a gente quer realmente te levar para outro patamar. Então, como esse acompanhamento vai acontecer durante um mês, né, a gente não quer que você simplesmente assiste e passe pelo trabalho de parto sem ter esse acompanhamento. Então, o ideal realmente é até as 34 semanas. E informação, gente, o quanto antes ela vier, é lucro, né? Ainda melhor. Então, você está com 6 semanas, pode vir para o GPS. 10 semanas pode, 12 semanas, não engravidou, sou acompanhante, quero aprender. Então, todo mundo pode
participar do GPS vai ganhar informação que não é perdida. O acesso é durante um ano, né? Então vocês vão ter acesso a todo o conteúdo das aulas e a gente quer trazer sempre informação, então sempre aulas vão ser repostas. Ninguém nunca chega a 100%, tá? Ninguém nunca conclui o curso, porque a gente vai acrescentando conteúdos novos, né? As lives que a gente vai fazendo, a gente vai trazendo realmente informação, porque a gente quer trazer conteúdo, e não é só relacionado ao parto, né? Então a gente tem aulas, né, com um pediatra, com um psicólogo, né, que fala sobre a amamentação. Então a gente quer que você esteja preparada para a maternidade, né? Não só para o trabalho de parto, né? Então a gente vai repondo e esse acesso vai ficar ali por um ano para que você assista. E quanto que é? E falei tudo, né? Falou. Então, vamos lá. Antes de eu falar o preço, eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Então, quanto custa para você ficar sem entender, né, o que é normal ou não na sua gestação? O que você vai sentir nessa reta final? Quanto custa não saber a hora certa, né, de ir para a maternidade? Quanto custa ter medo, né, do seu acompanhante não saber como te ajudar, como te apoiar? Quanto custa não saber, né, quais fases realmente que você vai passar, o que te espera lá na frente? Quanto custa não saber como se movimentar, os métodos para aliviar a dor, né? Então, o que eu quero, que a gente quer abrir para você é que não é um custo, né? É um investimento, é investir realmente num parto respeitoso, numa experiência realmente positiva, né? Numa experiência de você ter controle, de você participar ativamente no processo, né? E trazer também quanto custa aqui para mim e para a Thaís, né? Que investimos anos de experiência em muitos cursos, acompanhando, né, milhares de trabalhos de parto, né? Estudando, trazendo medicina baseada em evidências, porque o nosso curso ele realmente é atualizado, é o que é realmente descrito, né, em artigos científicos. Então a gente traz realmente um conteúdo muito rico e o nosso acompanhamento, né? Só para vocês terem noção, né? Se precisasse pagar uma consulta comigo e com a Thaís, né? Toda semana, né? Além de todo esse conteúdo que a gente vai trazer, o custo desse curso poderia muito facilmente passar de R$2.000, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer trazer um valor, né, um preço acessível para que você entre, para que você participe, para que a gente realmente te dê essa oportunidade de participar do GPS, né, num valor bem acessível para todo mundo, esse acompanhamento, né, por um período ali no WhatsApp, e esse acesso a um ano de curso, né? Então vamos falar esse valor agora, esse preço, para que elas entendam quanto que vai custar fazer parte do GPS. O valor será de R$347, isso dividindo em 12 vezes, vai dar 12 vezes de R$33,81. Então, se a gente dividir isso ao longo de um ano, gente, não é nem R$1 por dia, não é nem R$1 por dia para realmente você estar pronta para o seu trabalho de parto, para você ter apoio, empoderamento, para saber o que fazer e transformar realmente a sua experiência em outro patamar, né? A gente quer que você esteja ali nesse relato, contando do seu parto, falando como a informação, né, contribuiu para esse momento, quanto pôde te ajudar a realmente viver essa experiência tão maravilhosa que é o parto. Quantas vezes você passou numa lojinha de bebê e comprou uma coisa que você já tinha, mas era tão bonitinho, que custou muito mais de R$33? Né? Então, quantas vezes você compra coisas desnecessárias para o seu enxoval e deixa de realmente investir na informação para a realização do seu sonho? Então, o que a gente quer aqui são pessoas que querem arregaçar as mangas. A gente não quer gente que não quer estudar, que só quer reclamar. Não é esse o nosso público. A gente quer pessoas que querem parir, que querem entender todo o processo e que estão realmente dispostas a se envolverem no nosso grupo, a tirarem as dúvidas, a fazerem as aulas, porque a gente não libera tudo de vez, a gente vai liberando um pouquinho, para que você entenda realmente esse processo e para que a gente tire dúvidas, para que você saia 100% seguro de que você realmente sabe o que fazer no trabalho de parto. Certo? As inscrições, gente, antes que vocês comecem a perguntar, nem abrir os comentários, né? Que deve estar cheio de pergunta aí.
Hoje a gente ultrapassou da hora, hein? Nossa, já tá As na hora. inscrições serão abertas na quarta-feira. Então, amanhã a gente ainda tem a nossa última live da Semana Empodera Parto. Vamos falar sobre os acompanhantes, sobre os medos dos acompanhantes. E na quarta-feira, às 8 horas da manhã, em ponto, nós vamos liberar apenas dentro do grupo da Semana Empodera Parto. Então, tem que estar lá dentro o link de inscrição. E vai ter presente, né, Thaís? Vai ter presente para quem adquirir primeiro, né? Então, aquelas primeiras, né, que comprarem, que a gente vai colocar esse link às 8 da manhã em ponto. Vão ser quantas primeiras que a gente vai dar esse presente? Vou colocar 20 primeiras? Vamos dar uma chance para elas? Vamos, então as 20 primeiras ainda, né, além do curso, né, desse encontro ao vivo que a gente terá junto, esse acompanhamento, vai ter um encontro individual comigo ou com a Thaís. Então vocês vão ter a possibilidade, né, de ter essa consultoria individual comigo e com a Thaís. Então tem que colocar para despertar, para ser essa realmente uma das primeiras a participar do GPS para o parto. Exatamente. E tem limite de vagas para o GPS? Com certeza, gente. Claro que tem limite de vagas. Pensa, a gente vai colocar vocês no grupo de WhatsApp. E a gente precisa tirar a dúvida de cada um de vocês. Se eu colocar ali, sei lá, 100 pessoas, será que eu vou conseguir realmente dar atenção para cada uma delas? Então tem limite de vaga, tá? E, né? A gente abre a venda, né, 8 horas da manhã, e aí o que preencher primeiro, ou limite de vagas, ou encerramento, é o que vai mandar ali no dia, tá? Eu vou abrir os comentários e vou começar a responder, falar das perguntas do Tira Dúvidas aqui, tá? E lembrando que depois a gente vai colocar os prints para vocês tirarem fotos, tá bom? Então, vamos lá. Amanhã, gente, tem live de Tira Dúvidas, tá? Acho que por conta da hora a gente não vai conseguir responder muito, mas amanhã, 1h30, teremos a live de Tira Dúvidas e mais um sorteio. Daqui a pouquinho, quando acabar a live, eu já vou colocar um post lá no feed. Para participar, tem que comentar, né, de novo o que é que vocês aprenderam com as fases de transição e expulsivo. E aí amanhã a gente faz esse sorteio. Primeira pergunta da Roberta Lima. Não tenho condições de contratar uma doula. Só fazendo o curso eu consigo ter um parto humanizado? Com certeza. Nossa, a gente teve tantas experiências, né? E o legal de ter o grupo é que começa a contração, eles vão lá dentro do grupo. Gente, comecei a sentir, então vai virar um monte ali de doulas, né? E doulos, né? Porque os acompanhantes também entram dentro do grupo e eles vão falando, não, ainda espera, tá sentindo contração, né? E realmente o curso é completo para que vocês saibam o que fazer. O acompanhante, ele vai saber como ser o seu apoio, né? Então, se você não pode, claro que é um profissional que agrega ainda mais, né? Contratar uma doula, um fisioterapeuta, mas com certeza eu garanto que vocês estarão prontas para o trabalho de parto, tendo o GPS nas mãos. A Luba Zuki falou assim, vocês viriam para São Paulo? Você era uma das primeiras a fechar. Luba, a gente faz acompanhamento online de parto. Agora, em fevereiro, eu tenho uma da Bélgica, que eu vou acompanhar o trabalho de parto dela. E aí, eu só preciso de um celular e uma caixinha de som para você me escutar. Só isso. Já acompanhei parto na Alemanha, no Emirados Árabes, nos Estados Unidos. Então, assim, dá super certo o acompanhamento online. E os maridos amam ter realmente alguém ali para ajudar que fala a mesma língua, né? No caso desses casais fora do Brasil. Realmente é muito bom. Então, perguntando aqui se tem exercícios, né? A gente tem sim exercícios para as fases do trabalho de parto. Não é exercício para vocês fazerem ao longo da gestação, tá? Porque aqui a gente trabalha com evidência, então o melhor acompanhamento possível é o acompanhamento visualizando vocês. Então, a gente tem sim o programa que é o Baby Boom, né, de exercícios tanto online quanto presencial, onde você será supervisionado por um fisioterapeuta, tá? Não é certo a gente colocar um monte de exercícios lá dentro de um curso sem vocês serem avaliadas, sem a gente saber o que você está sentindo, né? Mas lá você vai ter acesso a exercícios que podem ser realizados no trabalho de parto. Então, qual exercício faz
na fase latente, na fase ativa, qual postura que vai aliviar a sua dor. Então é uma aula mostrando até uma barrigudinha, né? No final tem até a surpresa com essa barrigudinha. Então a gente vai mostrando posturas que vão, e movimentos, né, que vão fazer diferença para o seu trabalho de parto, além das massagens, né? O que o seu acompanhante pode fazer ali para aliviar a sua dor também. A Lari Lisboa perguntou assim: o GPS é parcelado, é estilo assinatura ou desconta o valor total do limite? Não é assinatura, né? Você tem um valor total, que é 347, e é isso que você vai pagar, e você escolhe quantas vezes você vai dividir, tá? Dani Figueiredo perguntou: quantas vezes eu posso assistir a mesma aula? Uai, sei lá, quantas vezes você quiser. E pode chamar a família, né? Todo mundo que vai estar envolvido ali no trabalho de parto tem que assistir junto. Então tem gestante que às vezes começa assistindo tudo para já começar a entender o processo, depois vai trazendo os acompanhantes, né? Então você vai poder ver e rever. E tem gente que inclusive no trabalho de parto acessa lá para poder ver, né? Ai, meu Deus, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou pensando que é. Então o acesso pode ser feito tanto por celular quanto, né, no computador, né? Tem um aplicativo que é bem fácil, então a gente usa o Hotmart. Então você pode ver e rever quantas vezes você quiser. A Renata Machado colocou aqui: sempre ouvi falar em empoderar, e hoje posso dizer que me sinto empoderadíssima. Grata demais. Isso que a gente falou, os resumões, né? Sobre o trabalho de parto, porque não dá para falar tudo aqui. Tem aula específica para aliviar a dor? Sim, tem um módulo com inteiro. Certeza. Essa é a parte principal, né? Entender somente as fases do trabalho de parto muitas vezes não vai te levar a conquistar seu parto, porque na hora que começa a dor, se você não souber o que fazer, isso pode te levar a uma cesárea a pedido, né? Você falar: não vou aguentar, eu preciso realmente da cesárea. E aí a gente vai te ensinar a não aguentar, mas sim aprender a passar pela dor, tá? A gente ensina tudo isso como tem a respiração, a gente trabalha a respiração, falamos de tudo, gente, sobre indução, sobre cesárea, lá a gente não esconde nada. Então, assim, realmente é um conteúdo de anos, né? A gente trabalha com parto há 12 anos, então a gente trouxe tudo que a gente julga ser importante uma mulher saber para parir, né? Então a gente aborda tudo, plano de parto, indução, métodos de alívio de dor, o que fazer, né? Então a gente vai trabalhando tudo que você precisa saber, tá? Exatamente. E o marido, né, o acompanhante pode assistir ao mesmo tempo que você. Se você não quiser assistir na televisão, que é o que a gente recomenda, que é mais tranquilo de assistir, como o Netflix, você pode assistir no celular, no computador, num tablet. E aí você pode, por exemplo, estar no quarto, pode assistir, o marido está lá no quarto trabalhando e pode escutar ao mesmo tempo, colocar no celular dele. Vocês podem acessar, né, várias contas ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum, tá? Então, para quem já está com mais semanas, tem alguém perguntando aqui, quem já está com mais de 34 semanas, a gente tem uma outra oportunidade para você. Então, se tiver interesse, manda uma mensagem inbox aqui no Gesta Vida, que a gente conversa individualmente com você para explicar o que seria, né? Então fala com a gente depois que acabar. E quem está perguntando aí do plano de parto, do acesso às lives, né? A gente está disponibilizando dentro do grupo da Semana Empodera Parto o link, né? Então tem o link onde você vai poder rever as aulas, né? Quem ainda não assistiu a de ontem vai estar lá disponível até quinta-feira. Então a gente tem até quinta-feira para que vocês assistam, né? A Miriam perguntou: eu estou com 28 semanas. O mais interessante era eu entrar agora ou quando eu estiver com 34? Agora, Miriam. Agora. Tá? É agora. Eu falei ontem na live, né? Quanto antes você começar a entender esse processo de parto, mais você vai incorporar essa informação para que você não pense na hora do parto, você se entregue. Então você não tem que ir na hora do parto, eu estou na fase ativa, eu estou na fase latente. Não. Vai acontecer e você vai saber que fase tá. Você não vai pensar. Então, quanto antes, melhor. Outra coisa é... E fora que dentro do grupo, né, vocês vão vendo as outras mulheres parindo. Nossa, gente, isso é fantástico, porque vocês vão estar nesse grupo que ninguém sai mais, né? Vai ser eterno, então só sai quem quiser. E aí vai vendo uma que pariu e assim, nossa, ela conseguiu, vai mandando relato. Então, quanto antes você entrar, melhor vai ser, né? Porque você vai estar... Isso que a Thaís falou, com conhecimento incorporado, né, mais empoderado. Então a gente percebe
que quem entra, né, muitas vezes até troca de médico, né? Porque a informação assim amplia tanto, vai para outro patamar, então é muito mais vantajoso, com certeza. Exatamente, tá? Então, o quanto antes você quiser entrar, já pode entrar. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Não tem problema. Interrompi, né? Ó, já deu tempo, tá? É. Amanhã a gente tem lá. Ah, sim, alguém colocou aqui. Agora eu lembrei. Foi uma pergunta, só que sumiu. Deixa eu ver se eu encontro aqui exatamente. Aqui, a Jaque. Meu marido tem resistência sobre conhecer o trabalho de parto. Alguma dica? Escuta a live de amanhã do lado dele. Ele não precisa ficar olhando para a live, mas coloca no som máximo, liga, acopla o celular numa caixinha de som e ele vai escutar. E ele vai entender qual é a função dele, ele vai querer estudar sobre isso. Tá? Então, Thaís, o resumo. O eu vou print aí para colocar. elas tirarem print. Eu vou colocar, mas é só quando você sair. Então, ó, beijo, gente, até amanhã. Obrigada, eu tô melhor, gente. É essencial para os maridos, para os acompanhantes, que não necessariamente é marido, tá, gente? Então, vamos lá. Não esqueci do resumo, vamos lá. É muita informação, gente. A gente fica doida com vocês. Deixa eu pegar aqui. Primeira fase que a gente falou foi, então, a fase de transição. Deixa eu tirar os comentários só um pouquinho. Então, vamos lá. Fase de transição. A mulher precisa de muito apoio, muito encorajamento, tá? A sensação da pelve se abrindo e o bebê pressionando essa pelve altera o grau de consciência, então aquela mulher que vai ficar de olho fechado, né, sem responder muitas coisas. A saída de sangue vermelho, vermelho vivo, né? Não é aquele sangue pisado, nem um pouquinho de sangue rosa, é um vermelho intenso. É o momento mais difícil do trabalho de parto, por isso que é tão importante o apoio. A hora de usar a banheira, ou, né, o chuveiro. As contrações, elas podem durar mais de 1 minuto. E a sensação de estar exausta, né? E aí vem a hora do arrego. Deixa eu escolher outro. Essa é a fase mais importante, que vocês precisam realmente de ter alguém do lado, tá? Aí vem um período expulsivo. Período expulsivo, então você vai sentir mais energia. Então você estava com sono na fase de transição, de repente você acorda, você começa a conversar, né? Na hora que estiver nascendo, você vai sentir o círculo de fogo, vai sentir a vontade de fazer força, independente se você está com 10 centímetros ou não. As contrações ficam mais espaçadas, a sensação de pressão na vagina é cada vez maior, podendo sair fezes ou urina, né? Vai sair tudo que tiver ali. Né? E o bebê vai e vem. O bebê ele não nasce imediatamente, você coloca um pouquinho para fora e ele volta, vai um pouquinho e volta. Por quê? Porque diminui a chance de laceração. Então, respeitar esse vai e vem do bebê vai diminuir a chance de laceração. E aí vem a última fase, que é a saída da placenta. Então, a saída da placenta, né? A placenta vai se desprender do útero. As contrações são muito mais leves do que lembram o início do trabalho de parto, né? A fase latente de trabalho de parto. É muito importante a hora ouro nesse momento, porque vai ajudar a liberar mais ocitocina para essa placenta sair. Amamentar pode deixar esse processo um pouco mais rápido, tá? E pode demorar normal, né? Um processo normal de até 40 minutos para sair. E tudo bem se demorar, tá? A sensação é uma sensação de cólica. E geralmente a saída da placenta sai uma quantidade grande de sangue, tá? E tá tudo dentro da normalidade. Você já vai estar curtindo o seu bebê no colo. Por hoje eu termino a nossa live e eu quero te ver aqui, ver vocês amanhã para falar diretamente com os acompanhantes. Amanhã era uma aula essencial para você que quer parir. Sem apoio, a gente não vai em lugar nenhum. Por isso que é tão legal o apoio do grupo, né? Porque o grupo te leva além. Às vezes você coloca um relato que está desanimada porque você teve um atendimento ruim no SUS, ou então porque sua médica falou que você não vai conseguir parir, sua médica
que é humanizada, falou que você não vai conseguir parir porque o bebê é muito grande. E aí as pessoas do grupo falam, não, você vai conseguir, você estudou, você sabe tudo, vamos lá. E aí, gente, você vai parir. Com o apoio, você vai parir. Amanhã, 8 horas da noite, mesmo horário. Até amanhã, gente!